Jess entrou no consultório veterinário com uma caixa enorme. A garota provavelmente estava apenas levando seu animal de estimação para um check-up. Jess disse para a assistente que não havia marcado consulta, mas que era urgente. Quando ela abriu a caixa, a assistente ficou pálida. A assistente gritou para o veterinário e disse para Jess não encostar no animal. O veterinário chamou Jess imediatamente, já que já havia muito alarde na sala de espera. Algumas pessoas fugiram com medo. Jess não tinha medo. Ela havia encontrado essa criatura na floresta e estava determinada a salvá-la. O veterinário abriu a caixa e imediatamente empalideceu. Jess não sabia por quê, mas o veterinário fugiu. Ele correu para outra sala com a caixa. Jess gritou para voltar. Mas o veterinário não quis dar ouvidos a ela. Jess ficou confusa. Ela sentiu como se a criatura tivesse sido roubada dela. Ter encontrado esse animal foi algo muito especial para ela. Ela nunca tinha visto isso antes na floresta. O veterinário voltou. O comportamento dele tinha mudado. Ele disse que havia trancado a criatura em uma caixa e que ela estava segura agora. Jess exigiu vê-lo. Afinal, ela o salvou. O veterinário disse que ela não poderia. Que era muito perigoso. A menina tentou chegar perto da sala onde o animal estava, mas o veterinário não deixou. Ele pediu para que ela se sentasse, que logo a polícia chegaria para ver o que poderia ser feito. A polícia, Jess gritou. Ela se sentiu como se fosse uma criminosa. De repente, ela ouviu sirenes. O veterinário trancou a sala com a criatura. Jess sentiu que algo mais grave estaria acontecendo e o veterinário não queria contar a ela. Não só a polícia como também seus especialistas ambientais chegaram e correram para o consultório. Eles começaram a fazer muitas perguntas para Jess. Mas a menina tinha apenas 12 anos. Ela pediu que chamassem os pais dela, pois não estava sabendo lidar com a situação. Os pais de Jess chegaram 15 minutos depois. Ela se recusou a falar com os policiais sobre o que havia acontecido. Enquanto isso, pessoas com trajes de proteção entravam e saíam da sala com a criatura. Os pais de Jess ficaram bravos com os policiais quando viram que ela não tinha permissão para sair do consultório. Como eles poderiam manter uma criança contra sua vontade? Então a polícia explicou o que havia acontecido, e os pais ficaram chocados. Eles pediram para Jess contar toda a história e dizer onde e como ela achou o animal. Os pais ficaram preocupados, pois talvez ela estaria correndo algum risco. Jess teria que ser examinada. O médico já estava chegando. Jess ainda estava determinada a proteger a criatura, mas então ouviram gritos. A criatura havia escapado da caixa. O animal tentava fugir pela porta. Mas eles não podiam deixar isso acontecer. Então Jess começou a falar. Ela disse que sempre amou os animais. Essa não era a primeira vez que ela tinha resgatado um animal necessitado. Ela amava a natureza e muitas vezes caminhava pela floresta e, como tantas outras vezes, hoje era um dia em que ela ajudaria um animal necessitado. Mas as coisas não eram o que pareciam. Jess pensou que já tinha visto de tudo. Afinal, ela resgatou vários animais, de pássaros a roedores, cães e gatos e até um javali. Ela não gostava de ser chamada de heroína, mas se sentia muito bem ajudando aqueles animais. Eles eram tão fofos e adoráveis. Como ela poderia se recusar a ajudar um animal necessitado? Seus pais confirmaram à polícia que ela havia resgatado vários animais e que era uma voluntária do abrigo de animais local. Mas dessa vez havia um animal diferente que Jess encontrou. Durante uma das caminhadas pela floresta, ela teve certeza de que ele ouviu um animal gritando por socorro. Ela parou na floresta esperando para ouvi-lo novamente.
Passaram-se alguns segundos até que ela ouviu o grito novamente. Era fraco, mas era um som que ela nunca tinha ouvido antes na vida. Jessie estava determinada a encontrar a criatura. Ouvindo os gritos e dando passos cuidadosos e suaves, ela abriu caminho pela floresta. Ela pensou que havia perdido o animal de vista quando os gritos cessaram. Assustada por ter ido longe demais, Jessie deu alguns passos para trás até ouvir novamente o choro baixinho. Foi então que ela avistou a coisa enorme. Havia um pequeno leito de musgo em cima dela. Ela ficou em choque. Ela não tinha ideia do que era. Mesmo com seu grande conhecimento em animais, este animal era novo para ela. Jessie passou alguns minutos examinando a criatura gigante, tentando ver se ela tinha algum tipo de ferimento. A criatura parecia estar bem, porém estava assustada. Mas o que poderia ser? Quanto mais ela olhava para ele, mais estranho parecia. A pequena cama de musgo que continha essa criatura gigante era estranha para Jessie. Isso não era algo comum de ser encontrado na natureza. Talvez algum animal o tenha usado como uma espécie de ninho. Mas ainda assim, tudo estava muito confuso. A questão era por que alguém sairia para o meio da floresta e deixaria uma criatura como essa sozinha. Ela sabia que alguma coisa precisava ser feita. Ela decidiu então fazer um transportador improvisado para o animal gigante com a capa de sua bolsa de viagem. Ela cuidadosamente colocou a criatura dentro dele. Ela sentiu uma picada na mão. A criatura havia machucado. Ela agora mostrou a mão com o ferimento à polícia e ao médico. A mancha em sua mão ficou completamente roxa. Ela definitivamente foi mordida ou picada pelo animal. Jessie não queria contar a ninguém. Ela não queria que ninguém se preocupasse com ela, mas ela imediatamente teve que ser examinada. Jessie ainda tinha que continuar sua história antes de ser levada embora. Ela havia pedido ajuda para uma motorista que passou no local. Ela deu a Jessie uma caixa e a levou ao veterinário. Isso foi importante para obter a localização exata onde ela havia encontrado a criatura. A mulher foi rapidamente encontrada graças ao rastreamento de sua placa. Ela também tinha uma mancha roxa em seu corpo. Isso significava que possivelmente a criatura teria infectado as duas. Nesse momento, o veterinário também começou a tossir. Havia algo estranho acontecendo. A criatura provavelmente também deixou o veterinário doente. Eles tiveram que ir rapidamente ao local onde a criatura foi encontrada. Isso ajudaria a obter respostas. Uma equipe foi enviada para a floresta. Enquanto isso, o veterinário, a mulher e Jessie foram levados ao hospital para serem tratados. Eles precisavam obter amostras de sangue antes que pudessem determinar o que tinham que fazer a respeito. Jessie já havia desmaiado na ambulância. Isso estava ficando sério. Seus pais não puderam acompanhá-la, pois havia risco de aumentar a contaminação. Eles foram então colocados em observação. A equipe de busca chegou rapidamente ao local da floresta, e o que eles viram lá os deixou horrorizados. O lugar onde Jessie havia encontrado a criatura estava completamente morto. Todas as árvores e plantas ao redor desapareceram completamente. Isso foi uma catástrofe. Eles tiveram que ser extremamente cuidadosos para não se machucar. Primeiro, eles tiveram que conter a propagação, o que fizeram criando um círculo seguro ao redor do local. Alguns policiais estavam com muito medo de chegar perto, mas eles precisavam fazer isso. Uma amostra teve que ser coletada para que pudesse ser levada ao laboratório para testes. Um oficial se encarregou de pegar a amostra e levá-la ao laboratório sozinho. Ele tinha que ser muito rápido. Ele ouviu que a condição de Jessie estava piorando. O policial conseguiu uma escolta rápida para o laboratório de vários veículos. Todas as estradas pela volta foram interditadas e houve um verdadeiro esforço da equipe para que tudo corresse o mais rápido possível.
O policial finalmente chegou ao laboratório após 15 minutos. Ele foi levado para dentro por alguns médicos em trajes de proteção. Ele foi colocado em contenção e eles rapidamente começaram a trabalhar na amostra. Mas eles também tiveram que lidar com a criatura gigante, que ainda estava trancada no quarto vago do veterinário. Tudo o que todos podiam fazer agora era rezar e esperar que os pesquisadores encontrassem uma resposta o mais rápido possível. Mais homens chegaram ao consultório do veterinário. Estava completamente fechado e apenas algumas pessoas podiam entrar. Então eles receberam uma ligação do departamento de saúde. Não havia outra opção a não ser queimar a criatura. Eles não podiam garantir que a criatura pudesse ser transportada com segurança, então não queriam arriscar. Eles já haviam coletado uma amostra, então não precisavam mais da criatura. Os pesquisadores determinaram que a criatura não veio deste lado do mundo. Provavelmente teria sido transportado de avião de outro país. Eles enviaram os arquivos para vários países para ver se conseguiam mais informações. Depois de esperar um pouco, eles foram chamados pelo departamento de saúde de outro país. Eles reconheceram a criatura. Eles também tiveram recentemente um surto em seu país. Eles disseram aos pesquisadores que primeiro tiveram que queimar tudo que entrou em contato com a criatura. Uma equipe foi enviada para a floresta novamente para queimar tudo localmente. Eles também queimaram as roupas das pessoas que tiveram contato com a criatura. Eles conseguiram mais informações depois. Esse inseto era realmente perigoso. Jesse, sem saber, salvou um inseto perigoso transmissor de doenças que pode realmente danificar o meio ambiente, além de deixar muitas pessoas doentes. O tempo de vida estava ficando curto. Eles tiveram que obter rapidamente os resultados das amostras de sangue. Alguns departamentos de pesquisa começaram a trabalhar juntos para ajudar Jesse e as outras pessoas. Os jornalistas divulgaram o que estava acontecendo. Em uma hora, eles receberam muitas ligações preocupadas de outras pessoas que sofriam dos mesmos sintomas. Isso estava tomando uma proporção grande. E vários hospitais foram imediatamente transformados em abrigos de emergência. Eles tinham que conseguir uma cura e muito rápido. Isso não poderia continuar assim. Isso seria perigoso para a segurança do público. A criatura foi queimada dentro da sala em que estava trancada. Lá eles descobriram que a criatura havia posto ovos. Isso explicava o porquê de várias pessoas agora apresentarem sintomas semelhantes. Eles tiveram que investigar onde foram parar os ovos. Uma linha direta nacional foi aberta para qualquer pessoa ligar com dicas. As pessoas até saíam em grupos para procurar esses insetos. Eles encontraram alguns deles no centro da cidade e na orla da floresta. A coisa ficava cada vez mais séria e teriam que achar a cura. O outro país que os ajudou já havia enviado um avião com medicamentos para retardar o processo, mas ainda não encontraram a cura. Por sorte, parecia que os pais de Jesse eram imunes. Foram coletadas amostras de sangue deles e reproduziram os anticorpos. Isso foi injetado no braço de Jesse. Depois de esperar por algumas horas, Jesse acordou. Ela estava saudável novamente. Ela perguntou o que estava acontecendo e onde estava a criatura. Os médicos contaram a ela toda a história. Jesse estava completamente atordoada. Ela se sentiu horrível por ter feito isso acontecer. Então os médicos acalmaram ela. Jesse evitou que o problema fosse maior, mesmo sem saber, quando ela conteve a criatura na caixa antes que ela pudesse se espalhar. Algum tempo depois, a polícia descobriu que alguém havia colocado a criatura ali, para dar uma lição ao governo. A pessoa fazia parte de uma organização e todos os membros foram presos por colocar em risco a segurança pública. Jesse foi chamada ao gabinete do presidente quando se recuperou totalmente.
Ela ainda não acreditava que isso era obra dela. O presidente disse a Jessie que estava orgulhoso de uma garota como ela e que mais pessoas deveriam se inspirar nela. Ela foi homenageada pelo presidente e ainda ganhou uma medalha. Ela cresceu e se tornou uma forte ativista ambiental e hoje administra o seu próprio abrigo. Gostou da história? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima!